começa falando que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, lá da Câmara Legislativa, fez hoje uma fiscalização no Hospital Regional de Itaguatinga, vistoria que vem depois de inúmeras denúncias sobre problemas na estrutura e também no atendimento à população. Pois é, sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo com a Yasmin Perna. Bom dia para você, Yasmin. HRT, que inclusive foi um hospital que estivemos ancorando o DF1 de lá, trazendo esses problemas também. Nos traga, por favor, as informações de hoje. Yasmin, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Nath. Boa tarde para você, boa tarde, Fabiano, e boa tarde também para quem nos acompanha de casa. Olha, como vocês mencionaram, a comissão tem recebido uma série de denúncias aqui do HRT, denúncias em que chegam a todo momento, pelo menos desde agosto, tanto de servidores quanto de usuários. E foram por conta dessas denúncias que falam de problemas de superlotação, déficit profissional, falta médico, falta enfermeiro, problemas estruturais, locais, estruturas precárias, que a comissão decidiu fazer essa visita hoje. Só que antes de eu falar dos achados dessa visita de hoje, eu vou pedir para rodar na tela as fotos das denúncias que a comissão recebeu, que a comissão acompanha desde agosto do ano passado. E a gente consegue observar aí nessas imagens, fotos que chamam a atenção, problemas básicos estruturais, por exemplo, nos banheiros. Tinha banheiro que faltava porta, que as portas estavam improvisadas. Problemas também como infiltração em paredes, nos tetos. Tudo isso chamou a atenção e hoje a comissão decidiu fazer uma visita in loco aqui na HRT. Então, o deputado distrital Fábio Félix, que preside a comissão, esteve aqui. Vou pedir para rodar já essas imagens dessa visita que aconteceu agora há pouco. São imagens que foram cedidas pela equipe, pelos assessores do deputado, porque a nossa equipe de reportagem não tinha autorização para estar lá dentro, filmando e acompanhando essa visita em loco. E, bom, a conclusão da comissão e também do deputado distrital é de que as condições de trabalho aqui no HRT continuam inadequadas, apesar de algumas melhoras que foram observadas. A gente vê aí nessas imagens a equipe da comissão visitando tanto a área da emergência quanto o setor administrativo aqui no HRT, foram as duas alas em que eles estiveram, e eles mencionam superlotação em algumas áreas, a demanda dos próprios servidores por reforço nas equipes, porque falta médico, falta enfermeiro, piso danificado em diversos locais, salas com problemas de ventilação, falta cadeiras para os servidores, falta sala de repouso para os profissionais, alguns banheiros continuam danificados, sem oferta de papel higiênico, insumos básicos. E aí eu vou até aproveitar para chamar uma próxima imagem, que a gente fala de problemas estruturais. Olha só, os elevadores também estão com problemas, estão quebrados. E essa foi uma outra queixa ouvida aqui pelos servidores, porque eles relatam que já enfrentam uma rotina desgastante de excesso de trabalho e ainda precisam enfrentar uma rotina em que eles precisam fazer o trajeto aqui interno dentro do hospital em escadas, rampas, porque não tem essa oferta do elevador. Bom, depois dessa visita que durou cerca de 1 hora, o deputado Fábio Félix conversou com a nossa equipe aqui na frente. Eu vou pedir para rodar um trecho dessa fala em que ele traz os principais destaques aqui, os problemas encontrados, com destaque em especial na falta de profissionais, o que compromete o trabalho, né, porque sobrecarrega esses profissionais e compromete a qualidade no atendimento dos usuários da população. A situação da emergência é crítica. A emergência hoje passa por uma superlotação. O fato de você ter uma série de pessoas internadas nos corredores, você ter problemas estruturais ali, um banheiro que tem um problema quebrado, você ter ali a condição de internação das pessoas é muito ruim, porque as pessoas ficam internadas na própria emergência e não conseguem uma vaga na enfermaria. Então, eu acho que a superlotação é o principal problema da emergência do HRT. Então, a gente foi numa ala onde cabiam 4 leitos e tinham 13 pessoas internadas. A gente foi numa segunda ala que cabiam 44 leitos e tinham 68 pessoas internadas. Então, acho que a superlotação e a falta de profissionais, porque essa superlotação tem um impacto na assistência aos pacientes que estão internados hoje. Então, falta médicos, falta técnicos de enfermagem e enfermeiros. Então, essa foi uma reclamação recorrente dos profissionais. Outro problema encontrado que impacta muito na vida dos usuários que precisam de atendimento aqui é a questão dos exames, né? A gente sempre fala aqui no DF1 sobre uma demora prolongada muitas vezes para conseguir fazer um exame, e a Comissão de Direitos Humanos hoje visitou a área da radiologia e também a sala do raio-x. Vou pedir para colocar na tela também essa imagem. E o que a gente observa? A sala de raio-x, uma sala bastante antiga, com piso danificado e até o cabeamento exposto desse maquinário. A gente sabe
sabe, né, que existe uma demanda muito grande e esse foi um dos principais pontos, problemas apontados aqui pelos próprios servidores. A gente tem um outro vídeo aí que mostra a visita na sala da radiologia. E o relato desses servidores que trabalham lá é de que são equipamentos muito defasados, antigos, então são equipamentos que muitas vezes ficam quebrados. O relato é de que esses equipamentos aí da radiologia quebram pelo menos 3 vezes ao ano. Cada vez que quebra, fica 15 dias paralisado. E o conserto desse maquinário é muito caro, cerca de R$300 mil. Então, isso compromete muito o andamento da fila, que é longa, de pessoas que precisam fazer exames. Os médicos da radiologia também relataram que precisaram comprar computadores do próprio bolso, né, com dinheiro do próprio bolso, ou trazer de casa para conseguir trabalhar, porque falta computador, cadeira. Falam também de um sinal muito instável que acaba atrapalhando, né, o processo ali de escrever laudos, de subir para o sistema, inclusive, esses exames de imagem. Esse problema acaba afetando a rotina de trabalho deles. E outro problema que eles apontaram, inclusive, é que falta um sistema de armazenamento a longo prazo desses exames de imagens e também dos laudos. Então, que com o tempo acabam se perdendo muitas informações desses pacientes que são acompanhados por aqui. Sobre esse problema em específico, né, da radiologia, da falta de contratos atualizados para a manutenção devida desses equipamentos, desse maquinário de exame, a gente tem uma outra fala do deputado sobre isso. Um segundo local que a gente encontrou alguns problemas que eu penso como graves é na radiologia, que é a área de exames do hospital. A máquina de tomografia, o tomógrafo muito antigo, ele quebra muitas vezes ao longo do ano. A manutenção é caríssima, a troca de um tubo chega a R$300 mil na manutenção, porque a máquina é antiga e ela não tem aí a capacidade de avaliar uma série de condições físicas que os pacientes estão passando. Então, ela tem que ser trocada imediatamente, já tem um processo de licitação, só que ele está interrompido, ele não anda. E também tem um mamógrafo, que hoje é até moderno, novo, só que por conta da estrutura elétrica da área de radiologia, tem vários picos de energia, ele vai quebrando ao longo do ano e não tem empresa de manutenção para mamografia. Os médicos da radiologia compraram praticamente todos os seus equipamentos para fazer os laudos radiológicos dos pacientes, porque os computadores fornecidos pela Secretaria de Saúde não são suficientes, são insuficientes para o trabalho que eles precisam fazer do ponto de vista tecnológico. Então, eles tiram dinheiro do bolso para fazer a coisa acontecer. Bom, e a pergunta que fica aí agora, né? Eu questionei para o deputado quais são os próximos passos. Ele disse que, de primeira mão, eles já vão oficiar a Secretaria de Saúde para pedir uma série de dados, né? Informações numéricas mesmo, que muitas vezes aqui os servidores, os gestores não souberam informar. Então, com esses dados em mãos, eles vão produzir um relatório final e esse relatório com imagens, embasado em números, em relação ao atendimento, contratos firmados, manutenções, todo esse relatório bem embasado será encaminhado tanto para o Ministério Público, que tem uma promotoria responsável por investigar a área de saúde, e também para a própria Secretaria de Saúde, cobrando providências sobre esses achados encontrados aqui. Fabiano, Nath. Pois é, importantíssima essa atuação da comissão, está cumprindo o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo, de fiscalizar os hospitais. Agora, para a população, o sentimento é meio de descrença nisso tudo, né? Porque, apesar do relatório, dos ofícios que são enviados, qual é a possibilidade disso mudar ou alterar o atual cenário em que a saúde pública do Distrito Federal se encontra? Talvez, sim, com uma atuação ainda mais efetiva do que já ocorre da Promotoria de Defesa da Saúde, né, por parte do Ministério Público, para que situações assim não cheguem a esse limite. O servidor tem que pagar do próprio bolso para ter equipamentos e do lado do paciente, o paciente não tem o que fazer. O paciente não tem como contratar um médico, pagar um médico particular para atendê-lo se ele não o encontra num hospital público que deveria, tem a obrigação de fornecer esse tipo de serviço, né, à população. Afinal, todos nós, a gente fala que a saúde é gratuita, mas na verdade todos nós estamos pagando para que tenhamos acesso à saúde pública. E quando isso não ocorre, onde estão os órgãos responsáveis por fiscalizar e qual punição é aplicada àquelas pessoas que não estão atendendo à lei? A gente ouviu, são diversas reclamações, a gente está vendo as imagens da fiscalização de hoje, aí da Câmara. E o que acontece, né? Assim, a gente já esteve no HRT, como eu comecei hoje o jornal falando, comentando, ancoramos o jornal daí, você estava em outro ponto também, né, Fabiano? A gente tem tratado sobre os assuntos de saúde com muito afinco, e aí o
o paciente se pergunta, você, telespectador, manda mensagem, já li uma mensagem agora, daqui a pouquinho a gente lê com calma todas elas, falando, vai mudar alguma coisa? Essa fiscalização, a partir de hoje, muda esse cenário? Olha isso, olha essas imagens que vocês estão vendo na tela, né? Como está deteriorado, como está acabado ali o hospital em diversas partes. Então, o que a gente quer ver é ação, é mudança. E hoje muitos desses servidores, eles atuam aí por uma vocação mesmo para a coisa pública, porque por emprego ou por salário, né, a gente tem redes hospitalares particulares gigantescas aqui no Distrito Federal que certamente absorveriam essas pessoas com a experiência que elas têm. Né? A pessoa que está aí trabalhando nesse ambiente, ela faz isso por vocação, por paixão pela coisa, pelo atendimento mesmo à saúde. Né? Por isso, a importância da gente reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde que se submetem a esse tipo de cenário aí, somente para salvar e para ajudar a população. Então, a gente, claro, vai acompanhar todo o desdobramento na Câmara Legislativa, mas que isso surja algum efeito prático, para que cenários assim não se repitam em outras unidades de saúde, como a gente sabe que é o que acontece aqui no DF, né? Yasmin Perna, muito obrigada pelas suas informações. Claro que a gente continua acompanhando toda essa história. Obrigada. Os pacientes que foram ao hospital de Planaltina